Graça e paz a todos, uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje vamos estar falando da palavra do Senhor que se encontra em João, capítulo 9. Vai falar de um certo homem cego desde quando nasceu, desde a sua nascença. Aquele homem era cego. Porém, um certo sábado, Jesus passar no lugar onde aquele homem ficava ali, Jesus cura aquele homem daquela cegueira daquela cegueira física a qual ele tinha. E grande foi o alvoroço naquele lugar, a ponto dos seus vizinhos, das pessoas ali ao redor, duvidar do que tinha acontecido, achar que não era ele o homem que ficava ali mendigando, cego desde de nascença. E quando ele ouviu esses comentários, aquele homem que tinha sido curado por Jesus, aquele homem certamente falou para os seus vizinhos que realmente era ele, que um certo homem chamado Jesus o tinha curado. E grande foi o falatório naquela cidade pelo aquele milagre que Jesus tinha feito na vida daquele homem, a ponto dos fariseus chamar aquele homem para conversar, para procurar saber o que tinha acontecido. E os fariseus perguntou àquele homem se realmente ele era cego. Aquele homem respondeu: eu sou cego, eu era cego e Jesus me curou. E os fariseus assim mesmo não tinham acreditado na palavra daquele homem, ao ponto de mandar chamar os seus pais para se apresentar ali. E a mesma pergunta foi feita aos seus pais. E seus pais falaram: ó, não sei como ele ficou curado, mas certamente ele é o nosso filho e nasceu cego. E outra vez então chamou aquele homem que outrora era cego para se explicar. E aqueles fariseus falaram que Jesus era um pecador, que seria impossível curar aquele homem. E aquele homem respondeu para os fariseus: se ele é pecador, não sei, uma coisa eu sei, que ele me curou. E depois desse desenrolar, depois dessa conversa, aquele homem foi expulso dali. E Jesus, ao saber que aquele homem tinha sido expulso do meio dos fariseus ali, Jesus procura aquele homem e começa a conversar com aquele homem. E Jesus pergunta a ele se ele cria no Filho de Deus. Aleluia! E aquele homem perguntou: quem é ele para que eu creia? E Jesus falou: eu sou. Irmãos, cheguei aqui no ponto aonde que eu queria para falarmos um pouco mais dessa passagem. Aquele homem certamente foi curado. Aquele homem teve a vida transformada por Jesus. Aquele homem talvez certamente não tinha nenhuma perspectiva mais para a vida daquele homem. E Jesus o curou daquela cegueira. E aquele homem, ao se defender com os fariseus, aquele homem tinha falado para os fariseus que homem nenhum seria capaz de curar um homem de uma cegueira, que nunca tinha acontecido aquilo, de uma pessoa ser cega de nascença ser curada. Mas certamente Jesus curou aquele homem. Irmãos, e muitas das vezes nós nos encontramos no contexto parecido com o contexto da vida daquele homem. Muitas das vezes nós, nas nossas fraquezas e nossas limitações, precisamos de uma cura, precisamos de uma libertação, precisamos de uma porta de emprego. E diz a palavra do Senhor que Jesus, que Deus, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em abrir portas, Ele tem prazer de abrir as janelas dos céus. Jesus tem prazer de libertar, Jesus tem prazer de curar de uma simples enxaqueca, dor de cabeça, ou até mesmo de um câncer, de uma AIDS. Jesus tem prazer de pessoas, famílias passando necessidade,
que elas venham receber o seu alimento, que portas de emprego venham se abrir perante elas. Jesus tem prazer em abençoar. Isso é fato e é verídico para nossas vidas. Certamente, Jesus está nos abençoando nessa tarde com essa palavra maravilhosa. Com certeza, pela fé, com os olhos da fé, Jesus agora está entrando na casa, no lar de cada um, para abençoar, para trazer o alimento, para trazer os sonhos novamente, que venha restaurar os sonhos, que o Espírito Santo nesse momento venha restaurar os sonhos. Pessoas que há anos estão desempregadas, pessoas que há anos estão passando por aperto, pessoas há anos que estão com uma enfermidade, não sei qual tipo de enfermidade, mas certamente pessoas por anos lutando. Eu creio que pelo poder de Jesus Cristo, que pelo poder da tua palavra, que pelo poder do teu evangelho, essas vidas venham ser restauradas. Mas o que eu quero chamar a atenção para nossas vidas, irmãos e amigos, o mais importante foi o que Jesus fez na vida daquele homem. Jesus o curou. E ele saiu curado, ele saiu alegre, mas aquilo não era suficiente para a vida dele. E assim Jesus está falando para nós nessa tarde. Muitas vezes ele abre a porta, ele cura, ele liberta, ele dá bênção, ele abre as portas dos céus, as janelas dos céus, e nós somos abençoados. Mas isso não é o suficiente. Jesus quer ainda mais para nossas vidas, o que os olhos não viram, o que não chegou para o homem, que o homem não conseguiu entender ainda, o que o homem não consegue imaginar. Aquilo é o que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas, para a vida de todos nós, porque a palavra de Deus diz que todos pecamos e estavam destituídos da glória de Deus. Todos nós éramos culpados perante Deus, e Jesus veio para nos aproximar de Deus, para perdoar os nossos pecados, para nos dar um direcionamento, para que nós viéssemos a ter paz de novo com Deus, porque certamente em outro momento, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, das nossas transgressões, nós estávamos inimigos de Deus, mas através da morte de Jesus Cristo, através do nascer do Espírito, nós nos aproximamos de Deus novamente. E o que Jesus quer falar para nós ainda mais nessa tarde, irmãos e amigos, é que assim que ele fez, como ele fez na vida daquele homem, ele teve um encontro com aquele homem e ele se revelou para aquele homem, mostrando para aquele homem que ele não precisava apenas de uma cura na sua visão, a qual ele tinha nascido cego, mas ele precisava ser salvo, e ele precisava ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, não um encontro agora à espera de um milagre, um encontro por causa do milagre, de um milagre físico, mas de um milagre espiritual, a salvação. Assim eu resumo essa palavra, que para nós, que nós venhamos encontrar tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, e certamente Ele tem o melhor dessa terra para nós, mas o melhor, o mais especial para nós é a nossa salvação. Então, que nós não venhamos apenas viver de milagres, de curas, mas que nós viemos viver para Cristo, através de Cristo e para Cristo, para o nome dele ser glorificado.